Tema da palavra hoje, uma jornada bem sucedida. Jó capítulo 22, verso 28, diz o seguinte, a NVT, será bem sucedido em tudo que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Vou ler mais uma vez, porque só a leitura desse texto já nos abençoe tanto. Será bem-sucedido em tudo que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Até aqui. Gente, o meu maior medo na escola, quando menino, eu estudei boa parte da minha vida no Dom Bosco, o meu maior medo era conversar com o padre. A gente tinha lá os coordenadores e tal, e os diretores da escola, né, é um colégio salesiano, eram os padres. E assim, eu já fui para a coordenadoria algumas vezes, meus filhos são aqui hoje, né? Mas era mais para bater papo, viu, gente? Conversar com os coordenadores, eles gostavam muito de mim e tal. Mas ficava sempre aquela ameaça no ar. Eu vou te mandar para o padre. E uma das, eu não sei se era lenda urbana, que rolava na escola, na época tinha a loira do banheiro, né? Tinha várias lendas. Era o seguinte, que um dos castigos, uma das punições que o padre ia nos fazer pagar, era ajoelhar no milho e rezar. Ajoelhar no milho e rezar. Imagina você, a ideia que eu tinha de Deus nessa época, que a punição, o castigo, era falar com Deus. Já parou para pensar uma coisa dessa, não? Eu não sei se você sabe, mas a palavra penitenciária vem de penitência. E a origem é justamente dos bandidos, dos assassinos, daqueles que cometeram erros. Eles iam para os monastérios, num lugar à parte, e ficavam lá trancados, pagando sua penitência, tentando obter o seu perdão. Então eu confesso para você que eu criei durante muito tempo uma mentalidade, uma ideia de um Deus extremamente punitivo, de um Deus que não estava muito do meu lado, pelo contrário, ele estava sempre procurando uma ocasião, uma oportunidade para de alguma forma me punir. Eu cresci, eu não sei você, mas eu cresci com essa mentalidade de que Deus queria me ver sofrer. Deus queria me ver sofrer, ajoelhado no milho ou fazendo qualquer outra coisa. Mas ao passo que eu fui conhecendo a palavra de Deus, eu descobri um Deus na Bíblia completamente diferente desse Deus que a minha mente infantil pensava. Eu descobri um Jesus Cristo que disse o seguinte para os seus discípulos: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Jesus estava dizendo o seguinte, vocês não são boa coisa não, e vocês querem o bem dos seus filhos. Agora, imagina que nós temos um Pai Celestial, que é bom. Se você for olhar a Bíblia, você vai descobrir dezenas de versículos que traz essa verdade. O Senhor é bom, Deus é bom. Então, é necessário que entendamos essa verdade, esse princípio de que Deus quer nos ver bem. Você pode dizer isso? Diga, Deus quer me ver bem.
Coloque a mão no seu coração e profetize isso para você mesmo hoje. Você que está conosco em casa, faça isso agora, uma declaração profética para iniciar esse ano de 2022 debaixo dessa verdade bíblica. Talvez você tenha tanta mentira de Satanás na sua mente, mas eu quero hoje que você se liberte disso e viva essa verdade. Diga: o meu Deus, diga: o meu Pai quer me ver bem. Você pode dizer aleluia por isso. Agora, você sabe que não basta o pai ter bons planos para os filhos. Os filhos precisam observar algumas diretrizes, princípios. Não basta o pai ter os recursos necessários, ter sonhos, projetos para os seus filhos, mas as crianças precisam acreditar no que o pai está dizendo, seguir o plano do pai. E é justamente por isso que eu quero deixar para você hoje 2 fatores que a gente precisa considerar para vivermos essa vida bem-sucedida que o Senhor tem planejado para nós. Qual é o caminho para essa vida bem-sucedida? E não pense que eu vou falar alguma coisa que você jamais ouviu, mas provavelmente eu possa falar coisas que você já ouviu, mas tem negligenciado, tem deixado de lado. Dias atrás alguém me disse o seguinte: eu preciso ir numa nutricionista. E eu não tenho nada contra nutricionista, pelo amor de Deus, pelo contrário, já fui. A favor, demais. Mas eu só fiz uma pergunta para a pessoa que me disse isso. Eu falei: você vai lá para quê? Para ouvir o que você já sabe, não? Sim, só a título de... Porque, às vezes, o que nos falta não é informação, mas muitas vezes o que nos falta é seguir aquilo que nós já sabemos. Entende o que eu estou dizendo ou não? E o primeiro fator que nós precisamos considerar para termos uma vida bem-sucedida é o seguinte: vida de oração. Vamos aí juntos, diga: vida de oração. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus sabe o que você não sabe. Deus sabe o que você não sabe. Você sabe que muita gente do mercado financeiro tem êxito. Sabe por quê? Porque tem informação privilegiada. Não é porque o cara tem sorte. O cara tem informação privilegiada. Ele conhece gente do governo, ele tem contato com o ministro da economia, ele sabe as diretrizes do Banco Central, e ele vai fazer os seus investimentos a partir das informações privilegiadas que ele tem. Falar com Deus, orar, é receber do céu informação privilegiada. Deus sabe o que você não sabe. Deus sabe o futuro. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que vai acontecer. Você sabe, todos os grandes homens de Deus da história, gente, eram homens de oração. Você vai olhar para a vida de Moisés e você vai descobrir um homem que foi usado por Deus para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Você vai descobrir um homem de oração, um homem que tinha o hábito de falar com Deus. Você vai olhar para a vida de Elias, aquele camarada que ora, desce fogo do céu. Tem uma pessoa morta na sua frente, ele vai lá, deita em cima do garoto, o menino ressuscita. É um camarada que recebia provisão de Deus de forma sobrenatural. Você vai ver Elias surgir no cenário bíblico. Ali em 1 Reis capítulo 17, ele dizendo para Acabe o seguinte: eu estou perante a face do meu Deus. O Deus perante cuja face eu estou, me mandou trazer essa ordem, essa palavra para você. Ele era um homem de oração. Foi assim com o apóstolo Paulo. Se você for ler o Evangelho de Lucas, você vai descobrir a vida de oração de Jesus. Era uma das coisas mais extraordinárias. Jesus passava o dia no templo ensinando, abençoando as pessoas, curando os enfermos, libertando os opressos. Mas à madrugada ele passava na presença do Pai em oração. E é curioso quando Neemias, que é um dos grandes líderes do Antigo Testamento, se
se coloca à disposição de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, porque Neemias está no cativeiro, ele está na cidadela de Suzã, ele está no exílio, fora de Jerusalém. Chega para Neemias a informação: a cidade está destruída, os sepulcros foram violados, as portas foram queimadas. E a Bíblia diz então que Neemias bola uma estratégia para voltar e reconstruir a cidade. Mas ele não dá uma de doido, gente. Ele não faz isso na força do seu braço, na sabedoria humana. Olha o que o texto bíblico diz, Neemias capítulo 1, verso 11. Vai passar aí na tela para você. A Bíblia diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos ao que, gente? A oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem é o rei com quem ele vai falar. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Olha, não tente ser bem-sucedido sem Deus. Não tente. Porque sucesso humano é uma coisa, sucesso com Deus é outra coisa. Sucesso sem Deus é como você pegar uma escada, colocar num prédio para você subir, e você sobe até o topo. E daí você chega lá, mas descobre que você está no prédio errado. Já parou para pensar uma coisa dessa, não? Você se esforça, está crescendo, você diz, até que minha vida está melhorando, está progredindo, mas tudo isso sem Deus, sem a presença de Deus, sem uma vida com Deus, sem uma vida de intimidade com Deus. Daí quando você chega lá em cima, você está com seus 80, 90 anos, e você descobre que no topo daquele prédio não tem nada, tem um vazio. Muita gente tem buscado êxito, buscado uma vida bem-sucedida, sem a presença de Deus. Eu quero dizer para você que aparentemente as coisas podem até parecer boas, mas o final dessa estrada é frustração. O final dessa estrada é uma vida cheia de arrependimentos, de olhar para trás e dizer, cara, não valeu a pena. Eu tive aplauso humano, eu tive muita gente olhando para mim e me admirando, mas o céu não está aqui para me aplaudir. Sucesso com Deus é diferente. É você estar seguro de que sua escada está posta no lugar certo e de que degrau a degrau você vai viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Gênesis capítulo 39, verso 2, traz um momento lindo da história de José. E o texto diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Você vai olhar para a vida de José, você vai descobrir que ele tem estratégias de administração fantásticas. Por exemplo, tem um princípio de José que eu acho lindo. Ele chega para Faraó e diz o seguinte: olha, vai ter 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de escassez. Ele interpreta o sonho de Faraó. Ele diz, eu no seu lugar faria o seguinte: nesse tempo de prosperidade, eu estocaria 20% de toda a produção, 1/5. Não gasta tudo, não consome tudo aquilo que nós vamos colher, para que no tempo da crise a gente possa estar preparado. E a Bíblia diz que é José quem administra toda essa questão. E você vai ler o texto, você vai descobrir que José comprou o Egito todo para Faraó, porque no tempo da crise eles estavam preparados. Ele tinha noções extraordinárias de administração, mas a chave do sucesso de José não era suas
sacadas, não era saber fazer conta, não era ser um bom administrador. A Bíblia diz que ele era bem-sucedido em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Desenvolva um relacionamento com Deus, desenvolva uma vida com Deus. Eu estou falando de oração, gente, eu não estou falando de 2 minutos que você gasta, tal, ajoelhado, Senhor, hoje eu vou trabalhar, me guarda na ida, me guarda na volta, me abençoa lá no meu trabalho, que as vendas dê certo, em nome de Jesus, amém. Eu não estou falando disso, isso também faz parte, você pode fazer isso no carro, debaixo do chuveiro, na cama, ajoelhado, de pé, você pode fazer isso de qualquer forma. Eu estou falando de uma vida com Deus, de uma vida de intimidade com Deus. Paulo diz, orai sem cessar. Você ora enquanto respira. Você ora enquanto pensa. Isso é bem sucedido em tudo que você faz. Eu me lembro quando eu comecei a paquerar a Dani, minha digníssima mãe não era muito a favor do namoro. Na verdade, minha mãe não era a favor de nenhuma moça que se aproximasse 4 metros ao meu redor. Normal, natural. Mas eu me lembro que a gente, enfim, começou a conversar e tal, mas eu não queria também desagradar minha mãe, enfim. E terminou um culto de manhã, como um culto desse, eu estou falando de 2002, não, antes, 2001, mais ou menos. Eu fui para casa, eu morava no fundo da casa da minha avó. Eu me ajoelhei, depois do almoço, sozinho. Eu falei, Senhor, se esse namoro é do Senhor, se de fato a Dani é uma mulher de Deus para mim, enfim, e a gente vai constituir uma família, porque eu não acredito nesses namoros, principalmente você que serve a Deus, viu? Esses namorinhos só para carência, só para ficar beijando, isso é coisa de criança, gente. Não é porque você está namorando, obviamente, que vai casar, mas você vai namorar com um propósito de casar, constituir uma família. Foi assim que eu sempre pensei. Eu falei, Deus, eu quero que minha mãe abençoe meu namoro. Só um domingo, não falei com ninguém. Passei a tarde, fui para a igreja, dirigi louvor, fiz o culto normalmente lá. E no final do culto, eu lembro que era uma escadinha assim como essa. Minha mãe estava sentada na primeira fileira assim. Ela falou, vem aqui. Pegou pela mão, achei estranho. Ela nunca fazia isso, né? Ela, senta aqui rapidinho. Sentou, ela falou, eu quero que você saiba o seguinte, se você quiser namorar a Dani, eu abençoo o namoro de vocês. Quando você toma atitudes debaixo de oração, o êxito, o sucesso, ser bem-sucedido, se torna a norma. Porque você consultou aquele que tudo sabe. Enquanto ficamos agarrados às nossas, eu sei o que é melhor para mim, a gente corre o risco de se frustrar sempre. Antes de começar essa comunidade, eu orei. A cada passo nosso, a cada mudança, a cada estratégia, não pense você que eu sou um grande elaborador, não. Eu dobro o meu joelho, fecho a porta e digo, Senhor, dá a direção, dá a estratégia, porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu me lembro quando Abraão pediu para o seu servo, para o seu empregado, ir atrás de uma mulher para o seu filho. Você se lembra, isso era muito comum na época, né? Eram os pais que casavam os filhos. E normalmente casava tudo entre parente, era tudo primo, tudo, enfim. E Abraão chegou, ele já era velho, Gênesis 24, falou para o seu empregado, vá lá até a cidade da minha família
e busco uma moça lá para casar com meu menino. Isaac já estava ficando velho já, e ainda não tinha casado. E, enfim, daí o empregado de Abraão, imagina a responsa, gente. Você tem que arrumar... Você arrumar uma esposa já não é brincadeira, agora você arrumar a esposa para os outros, para o filho do patrão. E ele até chega a questionar Abraão, viu? E aí, se não der certo, e se não sei o que lá, e tá, e se a moça não quiser vir? Mas é interessante que esse cara, no verso 12 de Gênesis 24, tem a seguinte atitude. Olha o que o texto bíblico diz, Gênesis 24, 12. Então, o servo orou. O que ele fez, gente? Orou. Ó Senhor Deus, do meu senhor Abraão, por favor, dá-me o quê? Sucesso hoje, e ser bondoso com meu senhor Abraão. Antes dele partir de viagem, ele tinha um plano, ele tinha um objetivo, ele tinha uma tarefa. Ele falou para Deus o seguinte: eu preciso que o Senhor vá à frente. E você vai ver a maneira como ele se encontra com Rebeca, os detalhes. Ele pede para Deus um sinal. Deus dá um sinal de uma forma maravilhosa. Ali ele está com os camelos, na beira de um poço. Depois leia o capítulo todo de Gênesis 24. Você vai ver que quando nós oramos, nós temos por parte de Deus sucesso naquilo que fazemos. Antes de passar para o último ponto, 2 Reis, capítulo 18, verso 5 em diante, fala um pouco sobre a história de Ezequias. E a Bíblia diz o seguinte: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Guarde essa expressão. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Olha, eu sei que você tem planos para esse ano. Se não tem, deveria ter planos econômicos, planos profissionais, planos para sua família, planeje suas férias, planeje, enfim, coisas materiais. Não tem nada de errado nisso, mas, por favor, coloque uma vida de oração melhor nos seus planos também. Gaste mais tempo com Deus, viva na presença de Deus. É triste, gente, quando muitos cristãos só estão na igreja, só estão servindo a Deus por um simples motivo: tem medo do inferno. A grande verdade é essa. Tem muita gente que só frequenta a igreja, só vem à igreja porque morre de medo de queimar a eternidade toda no inferno. Deus é teu amigo, Deus é teu companheiro, Ele quer estar do teu lado durante toda a jornada. Vale a pena ter uma vida de oração. Uma vida de oração é a chave para o sucesso. Em segundo lugar, se você quer ter sucesso, ser bem-sucedido no que você fizer, é uma segunda receita que você já sabe também, só estou aqui para te lembrar, nesse início do ano: compromisso com a palavra de Deus. Vamos a isso juntos? Diga: compromisso com a palavra de Deus. Ô, gente, é interessante que o sucesso bíblico, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Eu não acredito num Deus, como eu disse agora, que o único objetivo dele é me livrar do inferno. Não, eu acredito num Deus que está atuando em todas as esferas da minha vida. Como eu disse, gente, uma pessoa normal, entre aspas aqui, uma pessoa natural, um homem natural, ele vai namorar uma moça, ele faz o quê? Olhei, bonitinha, gostei, ela gostou de mim, vamos namorar. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que leva a sério a vida com Deus, ela ora para fazer isso. Ela busca diretrizes da palavra de Deus para fazer isso. Ela busca honrar seus pais para fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem pauta a sua jornada e as suas
decisões. O sucesso bíblico atinge sua vida espiritual, emocional, econômica, familiar. A verdade é que a palavra de Deus tem direção certa para você. Como eu disse, Deus sabe o que você não sabe. Quando nós oramos, nós apresentamos a Ele os nossos planos. Quando lemos a palavra, Deus apresenta os seus planos a nós. Seus planos a nós. Seus pensamentos a nós. Olha o que Josué, capítulo 1, verso 7, vai nos dizer. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que, o que, gente? Sejas bem-sucedido. Então, olha para a lei, olha para a palavra, olha para a ordenança. E o objetivo de você fazer isso não é te tornar alguém que sabe versículos de cor e salteado, não. O principal disso, o objetivo real, é para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Onde você estiver, a bênção do Senhor estará sobre você. Verso 8 agora, do mesmo capítulo 1 de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, e serás o que, gente? Bem-sucedido. Josué olha para a palavra, Josué olha para o mandamento, Josué olha para a lei, Josué olha para a instrução do céu, e isso vai te guiar no caminho que você deve andar. Gente, a palavra é como uma baliza, a palavra são os parâmetros de Deus. Sabe que vão fazer o quê, gente? Que vão nos proteger das nossas péssimas decisões. Eu não sei você, de repente você é bem diferente do que eu, mas eu, vira e mexe, tenho umas ideias de jirico. Mais alguém? Não. Eu e mais 2 pessoas, Os outros todos são praticamente Platões e Sócrates. Tem um bando de Aristóteles aqui. Mas eu, se me soltar para eu tomar minhas próprias decisões, eu olho para trás. Eu falo, cara, se não fosse Jesus na minha vida, onde eu estaria? Onde eu estaria? Bom, eu tenho algumas pistas de onde eu estaria. Eu estou aqui hoje por causa da palavra de Deus. Casado, família constituída, no ministério, servindo a Deus. Por causa da palavra, foi a palavra de Deus que me guiou. Foi a palavra de Deus que me orientou. Foi a palavra de Deus que me corrigiu. Foi a palavra de Deus que, em certos momentos da minha vida, quando eu estava para tomar uma decisão, Deus dizia, não faça isso. Não é bom para você. Não vá por esse caminho. Faça isso, faça aquilo. Naqueles momentos, essas palavras muitas vezes não tinham lógica, não faziam sentido para mim. O homem carnal não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Daí, quando pela fé você resolve obedecer, você tem vitória, êxito e sucesso naquilo, porque obedeceu à palavra de Deus. Olha, você está, em especial quem é jovem, adolescente aqui, está começando a vida, porque depois de velho começa a ficar um pouco mais difícil corrigir as coisas. Quem é velho aqui sabe do que eu estou falando? Isso, bastante gente velha aí também hoje. Depois, você já ouviu aquela expressão, cavalo velho não muda o trote? Com Jesus dá para mudar. De fato, depois fica mais complicado corrigir. É possível? É claro que é possível.
É possível Deus dar uma saída para um casamento em crise? É óbvio que é possível. Mas eu pergunto para você, será que não é muito melhor começar do jeito certo? Começar um namoro do jeito certo? Começar uma empresa do jeito certo? Começar uma carreira do jeito certo? Começar um ministério do jeito certo? Começar uma vida do jeito certo? Gente, nossos filhos hoje ali, ao lado, na igreja de crianças, estão tendo um privilégio extraordinário de crescer com os valores da palavra de Deus. Não pense que ali tem um montoado de criança ali com as folhas no chão assim, falando, desenha aí, cala a boca. Não. Fica quieto, não faz barulho. Não. Eles estão ali sendo ensinados pela palavra de Deus, gente. Coisas que não estão na moda, como, por exemplo, honrar os pais, respeitar os mais velhos, falar sempre a verdade, ser generoso, ser uma pessoa de boa índole, de caráter. Essas coisas que estão fora de moda. Mas Jesus diz o seguinte, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. E nós precisamos instruir nossos filhos para que eles tenham sucesso na relação deles, na vida profissional deles, no ministério deles, de uma forma prática. Tome a decisão esse ano de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Eu dou sempre o exemplo aqui do livro de Provérbios, que é uma coisa que eu faço, gente. Provérbios tem 31 capítulos. Todo mês nós temos aí 31 dias. Leia um provérbio por dia. Um provérbio, você vai gastar 5 minutos. Sabe o que você faz depois? Você risca aquele texto que mais falou com você, que de repente você não está praticando, que de repente você precisa melhorar, e daí você ora a respeito disso, dizendo, Espírito Santo, eu quero, preciso, e com a ajuda do Senhor, eu vou acertar essa área aqui na minha vida. Você vai ver instrução para tudo na sua vida. Você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, como criar filhos. Hoje em dia tem uma moda que, deixa as crianças, deixa. Eles vão entendendo o mundo. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala da vara da disciplina. Alguém está falando aqui que é para espancar a criança? Não. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, criança não, o ser humano precisa de limite. Precisa entender o seguinte, olha, se você fizer certas coisas, você vai ter o quê? Consequência. Por que o nosso país é do jeito que é, gente? Nós vivemos num país onde a impunidade impera. Nós vivemos num país onde bandido é privilegiado e a vítima só se ferra. Se você me mata, e é preso, sua família recebe uma pensão. Minha mulher está na roça. Então, sem impunidade. Se uma pessoa crescer com a ideia do seguinte, o que eu fizer, não tem consequência e tal. A Bíblia diz o seguinte, cara, tem consequência. Cria seus filhos sabendo disso. Você não pode fazer certas coisas, você não pode falar certas coisas, você não pode agir assim com o seu próximo, você não pode... Às vezes eu vejo pai e mãe, né? O professor chamou atenção na escola, ou não sei o quê. A mãe vai lá toda, normalmente é mãe, né? Leoa. Meu filho, ninguém mexe com meu filho, ninguém mexe com minhas crianças. Grupo do 6º ano, do não sei o que lá, e no WhatsApp, olha o que estão fazendo com as minhas crianças, só que é um absurdo. Defende seu menininho de 11 anos lá. E diz para ele que a autoridade não vale de nada. Você vai ver o monstro que você está criando dentro da sua casa. Um dia um dos meus, normal, foi reclamar de professor. Gente, passei minha vida reclamando de professor. Eu tenho uma professora, a Elga está ali, estudava comigo.
Gente, tem uma japonesa, eu não vou falar o nome dela aqui, porque a cidade, todo mundo conhece todo mundo. Gente, tem uma japonesa que eu conheço, ela deu aula para mim no primeiro colegial. E ela começou a almoçar no mesmo restaurante que eu todo dia. Que o restaurante aqui da minha família tinha. Gente, eu juro para você, faltou pouco para eu chegar um dia, abordar ela e dizer, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz para a senhora. Eu era um tormento, não parava quieto na sala, nunca repeti de ano, nunca fiquei de recuperação. Mas ia super bem, mas eu era um atormentado, não parava de falar um segundo. E eu vivia reclamando dos professores. Um dia um dos meus filhos foi e reclamou do professor. Eu falei, fica quieto e obedece ao seu professor. Faça o que você precisa fazer. O que é isso, gente? É você ensinar uma pessoa que para ela ser bem-sucedida na vida, nem tudo vai ser do jeito que ela quer. Ela vai ter que engolir alguns sapos. Sabe por quê? Porque no mercado de trabalho não vai ter papai indo lá na Caterpillar, na Hyundai, a mamãe leoa, indo lá no banco quando seu filho trabalha, ou na repartição pública. Vai lá, seu filho está trabalhando na prefeitura, vai lá, eu venho aqui falar com o prefeito, não é certo o que estão fazendo. Vai dormir, dona, vai, zarpa daqui. Tem que preparar para a vida. Para a vida. E os valores estão aqui, gente. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Hoje, o mundo vai dizer o seguinte, que o homem e a mulher têm certos papéis numa relação. É por isso que os casamentos estão desmoronando. A palavra de Deus vai mostrar quais são os papéis do homem e da mulher numa relação a dois. Qual é o papel do filho dentro de uma casa, como o pai se porta com o filho, como o filho se porta com o pai. A palavra de Deus vai te mostrar como lidar com mágoas, ressentimento. Paulo diz o seguinte, gente, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não leva para o dia seguinte, perdoa, vira a página. Você vai ter sucesso, cara, você vai ter êxito, porque tem muita gente aí emocionalmente destruído, definhando, que não segue o princípio da palavra de Deus. Olha o que o salmista no Salmo 1 vai nos dizer. Salmo 1, verso 2 e 3. Gente, hoje que eu resolvi falar do meu passado, tem tanta gente que estudou comigo aqui, ó, Paula também, a Ju, Jesus, Maria, José. Acho que estão olhando, falando, eu sei o que você fez no verão passado. Salmo 1, verso 2 e 3 diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será o que, gente? Bem-sucedido. Repita isso comigo, diga, tudo quanto ele faz. Ou seja, o sucesso, o êxito, a prosperidade que Deus tem para a sua vida vai atingir todas as áreas, todas as esferas, todos os níveis da sua vida. A questão é a seguinte, você está comprometido com Deus em todas as esferas da sua vida? Ou existem áreas da sua vida onde a instrução de Deus não vale nada? Você diz o seguinte, não, Senhor, pode mexer na minha agenda de domingo de manhã. Antigamente eu ficava dormindo em casa, ou ia para o Cristóvão, ou para o clube de campo, ou ia para o bar, ou ia agora, o meu domingo de manhã é do Senhor. Maravilha, Ele mexeu na sua agenda de domingo de manhã. Mas eu pergunto para você, é só isso que você vai dar para Deus? Ou você é capaz de entregar seus valores, seu sentimento, seu passado, seu futuro, sua família, sua vida econômica, tudo que abrange a sua vida, o seu futuro profissional? Busque a direção de Deus, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer.
Provérbios 13:13 diz: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. O que eu mais ouço como pastor é o seguinte: ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu sabia. Quem já fez uma caca e falou, eu sabia. E eu sabia que não ia dar certo. Estava na cara que não ia dar certo. Deus me avisou. Eu fui tomar a decisão, teve aquele incômodo, aquela voz, era o Espírito Santo, era a palavra de Deus dizendo, cara, não vai. Seu pai falou, sua mãe falou, sua avó falou. A mula falou para Balaão. E você diz, vou pagar para ver. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. O texto termina, quem respeita o mandamento será bem sucedido. Ô, gente, eu falei aqui para vocês, quando eu era menino, os mandamentos de Deus, muitas vezes eu pensava o seguinte, isso é capricho de Deus, porque Deus colocou todas essas vontades em mim, e agora Ele fica falando que não é para eu fazer isso, não é para eu fazer aquilo, que é para eu fazer isso. Deus também, assistiu Advogado do Diabo? Eu tinha mais ou menos aquela cabeça. Mas na verdade, andando com Deus, eu descobri que todas as vezes que o Senhor me deu uma instrução, uma direção, uma palavra, dizendo, cara, não faça isso, era por um simples motivo, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a sua família, Ele sabe o que é melhor para as suas emoções. Os mandamentos de Deus nos protegem das nossas péssimas decisões. Eu termino lendo com você Provérbios 16:3. Os irmãos que vão nos ajudar, por favor, vão chegar à frente. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Eu acho que é um verso para nós levarmos para esse ano, para esse 2022. Confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem sucedidos. Confie ao Senhor tudo o que você faz. Vai abrir uma empresa, vai entrar numa faculdade, vai começar um relacionamento, vai tomar uma decisão importante. Confie ao Senhor tudo o que você faz. Eu quero dizer para você que eu deixei debaixo do governo de Jesus Cristo todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu vou confiar todos os meus planos a Deus, com a seguinte promessa: seus planos serão bem sucedidos. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer aleluia por isso?